porque de fato nós estamos em uma série de mensagens falando a respeito da história da redenção. Nós caminhamos e vimos como Deus ele se manifestou desde lá de Gênesis. Então, temos visto agora caminhado, vendo o Êxodo, né? Como Deus ele liberta o seu povo da escravidão. E hoje nós vamos ver o que aconteceu depois lá da noite da Páscoa, onde Deus ele aplica o seu juízo sobre o Egito. Deus liberta o seu povo naquela noite. Seu povo está caminhando pelo deserto. E hoje nós vamos ver alguns momentos que aconteceu na vida do povo de Deus em meio à sua libertação. Êxodo capítulo 14, nós leremos verso 1 até o versículo 4 apenas. Mas depois leremos alguns versículos, então depois não feche a sua Bíblia, mantenha ela aberta. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Midigol, o mar, adiante de Baal-Zafon. Em frente dele vos acampareis, junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Até aqui, que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, visitantes, amigos que estão aqui nesta noite, eu não sei quanto a você, mas eu já passei por momentos difíceis na minha vida. E muitas pessoas passam por momentos, eu não sei se você já se sentiu, muitas das vezes, encurralado. Uma situação tão difícil que você se sentiu sem saída, sem saber o que fazer. Quando você se deparou com essa situação, você percebeu que aquela situação era muito maior do que você. Às vezes, em muitos casos, esses desafios se apresentam como contas e boletos se acumulando. Em outros, um diagnóstico inesperado, uma doença que simplesmente aparece. Há outros momentos onde nós vemos esse mar, esse momento desafiador em nossa vida, dentro de casa, nos nossos relacionamentos, quando acontecem as crises e os nossos relacionamentos são abalados. Nesses momentos difíceis, momentos onde a gente parece que perde o chão, parece que simplesmente o chão some diante de nós. E aí vem uma voz chamada desespero na nossa mente, dizendo o seguinte: não há esperança, não há por que seguir em frente, não há esperança para você. Exatamente essa a situação que os filhos de Israel aqui, os israelitas, estavam se sentindo. Eles estavam ali à beira do mar, estavam ali à beira do mar vermelho. O texto diz que eles estavam encurralados, não tinham como voltar, porque o exército de Faraó estava vindo com os seus carros de última geração. Se trazemos para os dias de hoje, o exército de Faraó estava com seus caças de última geração, e ali eles estavam encurralados. Na frente tinha um mar vermelho, ao lado não tinha como fugir, a geografia ali era feita de várias montanhas, e atrás estava vindo um exército inimigo. O que fazer? Talvez alguns pensassem: vamos atravessar o mar, mas não tinha como. O Mar Vermelho, não sei se vocês sabem, ele tem algumas profundidades bem peculiares. Há lugares que ele tem 80 metros de profundidade, mas há outros que ele tem mais de 3.000 metros. Ou seja, passar e atravessar aquele mar no braço, nadando, não havia nenhuma possibilidade disso acontecer sem que o povo sofresse. E meus irmãos e minhas irmãs, quando desafios assim como esses, eles acontecem na nossa vida, desafios onde não há de fato nem nada o que fazer,
aonde o medo ele se torna algo real e palpável na nossa vida, momento aonde a dúvida ela entra no nosso coração e ela não somente nos abraça, a dúvida ela tampa os nossos olhos para que nós não possamos ver as mãos do nosso Senhor trabalhando. E quando isso acontece, meus irmãos, quando nós estamos em momentos difíceis, surge uma pergunta no nosso coração: aonde está Deus em meio à minha crise? Aonde está o Senhor no meio do meu sofrimento? O que será que Deus está fazendo que me deixa sofrer tanto? Essa mensagem de hoje, ela tem o objetivo de responder esses questionamentos, mas não só responder esses questionamentos, as perguntas que surgem no nosso coração nos momentos de crises, mas também nos levar a confiar no Senhor apesar das crises, nos levar a declarar sempre diante do Senhor que nós confiamos no agir e na sabedoria dele. Por isso hoje nós vamos falar sobre o Deus que luta por nós, o Deus que luta por nós, soberania de Deus em meio às nossas crises. Bom, o contexto vocês ouviram aqui, desse texto. Nós vimos que o povo ele acabou de ser liberto. Foram 400 anos de escravidão. O povo de Deus saiu do Egito. Mas nesse caminho que ele está percorrendo, o caminho no meio do deserto ali, eles estão ali andando em meio ao deserto, eles não estão sozinhos. Deus não os abandonou. O mesmo Deus que os libertou lá do Egito, com mão poderosa por meio de 10 pragas, é o mesmo Deus que caminhou com eles durante mais de 1 mês e meio. Deus estava com ele. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai notar que no capítulo 13, no versículo 21 e 22, nos mostra essa verdade. Olha o que diz: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ou seja, Deus não os abandonou no meio do caminho. E meus irmãos, no entanto, a situação aqui não é favorável. Eles estão encurralados, eles estão ali, conforme eu disse, não tem como avançar, não tem como sair por um lado, nem para o outro, e não podem retornar, porque o exército inimigo está vindo atrás. E essa situação, apesar de ser de perigo, apesar de parecer que eles estão em uma armadilha, parece que foi tudo arquitetado para que aquilo acontecesse, para que eles estivessem naquele local. Nós vemos que o Senhor, Ele planejou cada momento, cada detalhe. No versículo 4, nós vemos que Deus, Ele planejou toda aquela perseguição. No versículo 1, nós vemos que Deus está guiando o povo. Fala, vocês vão acampar aqui, vocês vão ficar neste local. E no versículo 4, Deus diz: eu vou endurecer o coração de Faraó. Para quê? Para que ele venha e os persiga. E qual que vai ser o resultado disso tudo? Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus tem tudo planejado. Deus estava no controle de tudo. E apesar de Deus mostrar que Ele estava no controle do tempo, do espaço, da história, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui o desespero humano diante do impossível. O desespero humano diante do impossível. Os egípcios, eles bloquearam o caminho de retorno. E aí, com essa perseguição, os egípcios causaram 2 atitudes no povo. A primeira atitude é medo. Observe no versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. A primeira provocação, o primeiro sentimento foi de medo diante daquela situação. E claro, o medo ele fazia sentido aqui nessa situação.
Por que que esse medo todo faz sentido? Porque na perspectiva humana, na perspectiva, falha e limitada, eles estão ali diante do Mar Vermelho e atrás está vindo o Faraó, a maior potência mundial da época. O exército de Faraó e os seus soldados tinham uma grande e imensa vantagem sobre os israelitas. E humanamente falando, os egípcios ali, eles tinham aquela vantagem comparado com algumas coisas que nós vemos nos dias de hoje. A guerra da Rússia com a Ucrânia. Você vê que é completamente desproporcional o exército da Rússia em relação ao exército da Ucrânia. No entanto, a Ucrânia ela consegue se defender. Ela está recebendo reforço, ajuda, mas aqui nessa situação, os israelitas não possuem armas, não possuem tanques de guerra, nenhum carro sequer para poderem se defender. Eles estão totalmente desarmados. Eles, quando o exército de Faraó se chegasse até eles não teriam nenhum momento de resistência, eles não poderiam fazer nada. O texto diz aqui no versículo 7 que Faraó veio com 600 carros de guerra contra o povo. Mas além do medo, os egípcios provocaram um segundo sentimento, uma segunda atitude no povo. O final do versículo 10 diz que eles clamaram ao Senhor. Todo aquele exército, toda aquela situação de perigo, fizeram o povo orar. E aqui não é uma oração, aqui fala de clamor, de grito, de levantar a voz ao Senhor em meio ao seu desespero. E diante do impossível que estava aqui, diante desse grande desafio, o povo de Israel faz o quê? A coisa certa. Eles estão fazendo a coisa certa. Eles estão fazendo o quê? Pedindo a ajuda de Deus. Quando nós nos encontramos em momentos, aparentemente, ao olhar humano sem saída, o que nós devemos fazer? Nós devemos seguir esse exemplo. Nós devemos clamar ao Senhor quando nós não vemos solução. Nós devemos lembrar que a poderosa mão de Deus, ela está agindo mesmo que nós não enxergamos nada, mesmo que nós não vejamos nada acontecer, a mão de Deus está agindo e nós devemos clamar por socorro, clamar ao Senhor por ajuda. E devemos sempre lembrar daquilo que está escrito no Salmo 46. Salmo 46 é um salmo que traz muita fé ao nosso coração, que traz esperança. O Salmo 46, versículo 1 diz que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento das tribulações. Nos momentos difíceis, Deus não foge. Nos momentos de sofrimento, Deus não vira as costas. No momento de sofrimento, Deus não tampa os seus ouvidos e diz, se vira. Não, Ele está presente. Ele é um socorro bem presente. É alguém que nós podemos contar no momento de tribulação, no momento de sofrimento. Apesar de eles estarem aqui clamando ao Senhor, buscando a Deus, nós vemos algo também bem complicado na vida dos israelitas. Eles estão tendo uma crise de fé. Observem que a fé deles está oscilando. Ora lá em cima, clamando a Deus, buscando o socorro que somente Deus pode dar. Mas tem hora que a fé deles está lá embaixo. Eles não acreditam muito. Eles estão com medo. Eles querem ali voltar para o Egito. Se você observar no versículo 11, eles dizem para Moisés, em desespero, eles reclamam, nós vamos morrer aqui. Não havia túmulos no Egito? E aí no versículo 12 ele diz, melhor seria servir os egípcios do que morrer no deserto. Ou seja, o medo os cegou. O medo tampou os olhos da fé. Tamparam os olhos, eles não estão mais vendo e acreditando no poder de Deus e nas promessas de Deus. Acabaram de passar por momentos incríveis lá no Egito. Deus, com mão poderosa, operou milagres maravilhosos para poder libertar o seu povo. Deus não abandonou o seu povo, mas agora eles querem voltar para o Egito. E meus irmãos, assim como Israel enfrentou essa situação impossível, nós também enfrentamos, conforme eu disse, os nossos mares modernos.
Nós enfrentamos momentos onde eles se manifestam de maneiras diferentes em nossa vida. Às vezes como crises financeiras, outras vezes por meio de doenças sem curas, até mesmo crises nos nossos relacionamentos. E normalmente, nesses momentos difíceis, às vezes o nosso clamor, a nossa oração ao Senhor, é o que diz no Salmo 13. Salmo 13, versículo 1, diz, o salmista está clamando a Deus por socorro. Ele não vê solução, e ele diz o seguinte: ó Senhor Deus, até quando? Até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Já passou por momentos assim, onde você não consegue enxergar a graça de Deus, a bondade de Deus na sua vida, e aí você clama: Senhor, até quando que eu vou viver nessa situação? Até quando que eu vou passar por isso? Quando a crise bate na nossa porta, conforme eu disse, nós devemos clamar ao Senhor, nós devemos buscar ao Senhor, no Senhor, a nossa ajuda, nós devemos buscar a graça dEle. Mas é muito ruim quando nós nos comportamos semelhantes aos israelitas. Quando nós simplesmente nos esquecemos do Deus que nós servimos, passamos por crises, por problemas impossíveis, e nesse momento nós simplesmente sofremos de amnésia, esquecemos das promessas de Deus, daquilo que Deus prometeu, da sua presença, daquilo que Ele já fez na nossa vida no passado. Nós esquecemos que Deus, Ele pode fazer o quê? Infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, ou do que nós podemos simplesmente imaginar. E, infelizmente, momentos difíceis, nós abrimos o nosso coração para a dúvida, nós achamos que nós podemos solucionar com a nossa própria força, com a nossa própria sabedoria, nós podemos solucionar os nossos problemas. E assim como os israelitas, muitas das vezes nós fazemos o quê? Eu já sei como resolver isso. É melhor voltar para o Egito. É melhor retroceder, é melhor virar as costas para o Senhor e abandoná-lo. Mas voltando aqui ao texto, nós vemos que a partir do versículo 13, a história muda. Algo maravilhoso acontece. Uma grande mudança. Agora, a partir do versículo 13, nós vemos a graça de Deus se manifestando ali na hora mais difícil, na hora mais escura da vida daquele povo. E aí Deus, ele se manifesta primeiramente por meio de Moisés. Moisés, ele diz 4 palavras de esperança ao povo no versículo 13. A primeira palavra que Moisés diz de esperança é: confia. Não tenham medo. Em outras palavras, confiem no Senhor, Deus nos ajudará. Segunda palavra é uma palavra de descanso. Ele continua: aqueitai-vos, no versículo 13. Que significa o quê? Significa ficar parado. Significa lançar sobre o Senhor a sua ansiedade, colocar diante de Deus e descansar nos braços de Deus. Terceira palavra que Moisés fala ao povo para trazer esperança é uma palavra de expectativa. Ele continua dizendo, vede o livramento do Senhor. Moisés aqui não sabia o que Deus de fato iria fazer. No entanto, ele sabe qual será o resultado. Ele confiava que Deus de fato ia salvar o seu povo, porque Deus, ele é fiel, Deus, ele não abandona o seu povo. Ele sabia que o seu povo seria salvo e os inimigos de Deus seriam destruídos. E o que nos leva à quarta palavra. A quarta palavra de esperança que Moisés traz no coração do povo é, versículo 14: o Senhor pelejará por vós. Aqui Moisés, ele traz uma imagem na mente do povo de Deus. Que imagem é essa? O Senhor como um guerreiro. O Senhor como um forte guerreiro divino. Conforme nós vemos no capítulo 15, depois da vitória, eles vão entoar e vão cantar ao Senhor. No capítulo 15, no versículo 3, ele diz o seguinte, o Senhor é homem de guerra, Senhor ou Jeová é o seu nome.
Deus iria lutar pelo seu povo. E não somente lutar, Deus derrotaria os inimigos do seu povo. É essa imagem que Moisés quer trazer para o povo. Seu Deus não é um Deus fraco, não é um Deus distante, é um Deus que está presente, e um Deus que luta as suas guerras, as suas batalhas. E aí nós vemos que no versículo 15, Deus agora ele vai abrir a boca. E ele vai falar com Moisés. E olha o que Deus diz no versículo 15 a Moisés. Deus faz uma pergunta retórica. Por que você está clamando a mim? No texto nós não vemos Moisés clamando. Por quê? Porque provavelmente aqui, diante do povo, ele estava o quê? Encorajando o povo. Ele estava falando, povo, continue, confie no Senhor, descanse no Senhor, gerando aquela expectativa e esperança no coração do povo. Mas dentro do seu coração ele estava falando, Senhor, e agora? Senhor, me ajuda. Senhor, o que eu vou fazer? E aí Deus responde para ele, por que você está clamando a mim, Moisés? Diz ao povo, aos filhos de Israel, que marchem. Deus dá uma ordem de ação. Enquanto Moisés está orando, clamando ao Senhor, Deus estava falando com ele. Não é para clamar agora, é para agir. E aqui nós aprendemos uma lição da nossa vida. A oração ela não pode substituir a obediência. E a fé, aquela fé que nós temos no nosso coração, ela também exige uma ação. A fé, conforme a palavra de Deus diz lá em Tiago, a fé sem obras, sem atitude, é uma fé morta. E aqui Deus está nos ensinando que há tempo para todas as coisas. Há tempo sim que nós devemos orar, clamar ao Senhor, mas há tempo que nós devemos agir. E, ou seja, a oração e a ação, ela deve estar andando juntas, de mãos dadas. Nós vemos também aqui que essa fé que nós temos, essa fé que nós exercemos diante do Senhor, ela nos leva a uma obediência prática. Deus diz para eles marcharem, era uma ordem para eles avançarem. Ou seja, nós não podemos usar muitas das vezes a oração. Eu estou orando para poder dar uma desculpa daquilo que Deus já mandou a gente fazer. Tem muita gente que ela ora por coisas que Deus já revelou na sua palavra. Por exemplo, às vezes a gente ora por paz. Não, eu quero paz, Senhor, traz paz na minha família. Mas nós já sabemos que nós devemos ir lá e pedir perdão. Nós devemos que, muitas das vezes, perdoar. E a gente fica orando por paz. Há outros momentos que as pessoas ficam pedindo, Senhor, abre as portas, me dá um emprego. Mas não envia currículos, não se prepara. Nós sabemos muitas das vezes que temos que orar, mas em outros momentos nós devemos agir com fé, confiando naquilo que Deus já revelou na sua palavra. Mas voltando aqui ao texto, no versículo 16, Deus agora ele vai operar o milagre, um grande milagre na vida daquele povo. E aí ele dá ordens simples para Moisés poder obedecer. Versículo 16 diz o seguinte: e tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Deus ia fazer o milagre, Deus ia destruir os inimigos, e Deus dá ordens, instruções simples para ele poder fazer. E nos versos seguintes nós vemos que de fato tudo isso que Deus está falando acontece. Deus ele abre o mar, o povo atravessa em terra seca. Foi de fato um milagre acontecendo. E aí também nós vemos que os exércitos inimigos, eles foram totalmente destruídos. Diz que não sobrou um só sequer. Olha o que diz no versículo 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua forma. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos, e todos os exércitos de Faraó, e os que haviam seguido no mar. Nem ainda
um deles ficou. Ninguém voltou para contar a história. Ninguém voltou para contar a derrota. E Deus já havia premeditado e determinado cada um desses detalhes. Se você lembrar lá no versículo 4, o Senhor disse, eu vou endurecer o coração de Faraó, ele vai perseguir vocês e eu vou ser glorificado por meio dos egípcios. O nome do Senhor seria glorificado, e não somente isso, todos os egípcios saberiam que só existia um Deus, que ele se chamava Senhor. Em outras palavras, a derrota de Faraó, todo esse momento trouxe glória ao nome de Deus, trouxe glória ao nome do Senhor. Mas não somente isso, houve um segundo resultado pretendido que foi alcançado. No versículo 31, e viu Israel o grande poder com que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. O povo confiou. Depois que eles viram o agir de Deus, o poder de Deus, eles confiaram, eles temeram ao Senhor. E depois nós vemos no capítulo 15 que eles vão louvar a Deus. A vitória gerou um espírito de gratidão e louvor ao Senhor. No capítulo 15, no versículo 11, diz assim, ó Senhor, olha como eles cantam, quem é como tu entre os deuses? Eles vieram de uma cultura no Egito, onde eles estavam escravos, onde havia muitos falsos deuses, e agora eles estão falando, Senhor, quem é como o Senhor? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em seus feitos gloriosos, que operas maravilhas? E aí o versículo 21, eles continuam. Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Todo aquele agir de Deus, todo aquele sofrimento que eles estavam passando, desespero, no final Deus converteu isso em louvor. Deus converteu isso em cânticos, em glorificação, em confiança, em temor no coração do seu povo. E aí agora surge a pergunta, tá bom pastor, e agora? O que esse texto, além das lições que nós vimos, tem a ver com a igreja hoje? Tem a ver com nós nos dias de hoje? Eu trouxe aqui 4 lições que esse texto nos aponta. Primeira lição, fala da graça de Deus. A graça de Deus que transcende a incredulidade. Nós vemos claramente que Deus ele opera ali a travessia do mar, revela que Deus ele age por sua fidelidade, por sua graça, apesar dos erros e da incredulidade do ser humano. Isso aponta para quê? Aponta para a nossa salvação. Deus salvou não porque o povo merecia, porque Deus ele era fiel às suas promessas. Deus salvou não porque o povo estava exercendo uma grande fé, eles estavam ali, como dizem, rompendo em fé. Deus salvou apesar dos méritos errados e desaprovados que aquele povo estava vivendo. Ou seja, meus irmãos, Deus, ele é misericordioso, ele é gracioso. A fé de alguns ali, por que fé de alguns? Porque quando nós olhamos lá para Hebreus, no capítulo 11, nós vemos claramente que nem todos creram, nem todos de fato confiaram, mas foram salvos. Alguns de fato estavam atravessando o mar ali pela fé, mas nem todos. E isso significa para a gente hoje? Isso reforça que a salvação é pela graça, não por obras, que Deus opera apesar das nossas falhas, apesar muitas das vezes da nossa incredulidade, apesar do nosso mau comportamento, da nossa murmuração, da nossa reclamação, Deus ele opera na nossa vida com graça. E diante disso nós temos que louvá-lo, reconhecer a sua bondade, reconhecer a sua graça na nossa vida. Mas há uma segunda lição que fala que milagres não garantem a fé
verdadeira. O milagre não garante a fé verdadeira. Muitos ali, eles presenciaram o milagre. O mar se abriu. De um lado um muro de água, do outro também. Depois Deus fecha e derrota os seus inimigos. Eles viram um milagre acontecendo. Mas vai olhar o que acontece depois. Eles acabaram de ver o milagre acontecendo, Deus agindo. Agora eles vão reclamar por comida. Eles vão falar com Deus: Deus, o Senhor nos trouxe aqui para morrer de fome? Porque a primeira reclamação era: nós vamos morrer aqui porque não tinha túmulos no Egito. Agora tirou a gente do Egito para quê? Para matar a gente de fome no deserto. Aí Deus faz o quê? Deus abençoa. Deus dá graça. Posteriormente falta água e eles reclamam novamente. Cadê a água? Ou seja, meus irmãos, milagre não traz fé genuína, não traz fé verdadeira. E isso nos alerta para muitas coisas, e principalmente em relação às bênçãos do Senhor. Muitas das vezes nós vemos pessoas sendo abençoadas com bênçãos materiais, pessoas tendo experiências extraordinárias com o Senhor, mas quando nós olhamos para a vida da pessoa, não tem uma conversão genuína. Não há uma verdadeira fé no seu coração, não há um testemunho verdadeiro de transformação de vida. Ou seja, muitas pessoas vão até a igreja, muitas das vezes as pessoas participam da igreja, mas não depositam a sua fé pessoal em Cristo. O que vai nos salvar não é o nosso batismo, o que vai nos salvar não é simplesmente a oferta, o dízimo que nós damos, ou quantas vezes nós estamos na igreja. O que irá nos salvar é a nossa fé pessoal e individual no Senhor Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode, de fato, nos salvar. E é nisso que nós devemos confiar. Não devemos confiar nas nossas obras, mas confiar apenas no Senhor Jesus. O que nos leva à terceira lição desse texto, que é a respeito do batismo. Que, o batismo, ali nós vemos que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo interpreta essa travessia do mar. Eles estão atravessando o mar, eles estão ali andando com a nuvem do Senhor, e ele diz, eles estavam sendo batizados. Aí fala, o que significa esse batismo? Uma ruptura do pecado. Eles estavam abandonando o Egito. Deus estava deixando bem claro, vocês não vão voltar mais. O mar vermelho, para retornar, não vai se abrir mais. A velha vida, a vida de escravo, a vida adorando os falsos deuses, ela vai ser rompida a partir desse momento, a partir do batismo no meio do mar, conforme nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, que o apóstolo Paulo diz que eles estavam passando pelo mar e Deus estava os batizando. E há um grande homem de Deus que disse o seguinte, ele disse, o batismo é a negação pública do domínio do pecado, não meramente um ritual. E é aí que nós devemos entrar, mostrando para as pessoas, a igreja deve mostrar a importância de ensinar essa obediência ao mandamento de Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, Jesus Cristo mesmo ordenou que as pessoas fossem batizadas em seu nome, ou seja, pessoas que creem em Jesus Cristo, que confiam em Jesus Cristo para a sua salvação, elas devem se submeter ao batismo, rompendo de vez com a velha vida, com a vida de pecado. E nós, como igreja, nós devemos combater isso. Nós devemos combater essa visão relativista em relação ao batismo. E concluindo então com a última lição desse texto, nós vimos aqui nesse texto que o Senhor, Ele se apresenta para o seu povo como um guerreiro valente, como um homem de batalha. E claramente isso aponta para o nosso Senhor, para Cristo.
Cristo é esse guerreiro, esse que lutou por nós, aonde? Na cruz do Calvário. No Êxodo, que Deus assume esse papel de guerreiro para libertar o seu povo do Egito, de Faraó e do seu exército. Mas no Novo Testamento, Cristo é o guerreiro divino que enfrentou o nosso maior inimigo, o pecado e a morte. Na cruz, o Senhor Jesus, ele trava a batalha definitiva. E essa vitória de Cristo, ela não é simbólica. Na cruz, Jesus não apenas nos libertou, mas diz que ele humilhou publicamente todo o poder do mal. Paulo nos lembra que Jesus Cristo na cruz despojou os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz, que era um instrumento muitas das vezes de derrota, parece que Jesus perdeu a batalha. Na verdade, ele estava expondo os principados e as potestades. Vocês foram derrotados. Eu venci pelo meu povo. Mas não para por aí. Diz que a cruz, ela foi apenas o início. João fala que o propósito de Deus, o propósito de Jesus nessa vitória era para manifestar a obra do Filho de Deus e destruir as obras do diabo. Jesus Cristo, ele se manifesta para de fato destruir não somente ali o pecado, a morte, mas agora, a partir da cruz, a partir desse entendimento, ele vai destruindo tudo aquilo que o diabo ele tentou colocar na nossa vida, e algumas coisas de fato ele colocou. Por exemplo, muitas pessoas sofrem com vício de bebida, vício de cigarro, depressão, ansiedade, tudo obras do diabo, que nos leva a pecar. Mas Jesus Cristo, por meio da cruz, ele não irá nos libertar, ele já nos libertou. É para isso que ele se manifestou, veio para desmantelar peça por peça tudo que o inimigo ele construiu na nossa vida. E aí é que nós falamos, né, que quando a pessoa está em Cristo, ela é nova criatura. E só que essa nova criatura não diz que ela é uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que está no processo. Assim como nós veremos que o povo ele vai caminhar agora no processo do deserto. Eles vão ser agora, tirar aquela velha mentalidade. Eles já são livres, mas precisam tirar a velha mentalidade de escravos e precisam agora pensar como um povo livre, como um povo do Senhor, como um povo que vai ser propriedade exclusiva do Senhor. E por causa dessa vitória definitiva que nós vemos na cruz, eu e você, nós não precisamos carregar os nossos fardos sozinhos. Nós não precisamos achar que nós estamos isolados no mundo. Paulo diz que na luta contra o pecado, contra o mal, contra a culpa, Cristo ele já venceu. O mesmo Cristo que nos chama, ele nos leva a dizer, em forma de gratidão, aquilo que nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Deus nos dá vitória na luta contra o pecado, na luta contra as tentações. E essa vitória não vem pelo nosso esforço, vem por causa de Cristo e por meio dele. E essa vitória não é apenas futura, ela nos transforma hoje. E é por isso que Paulo declara com toda a ousadia em Romanos 8:37. Mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O Senhor, Deus poderoso, homem de batalha, ele luta por nós. Fiquem calmos, Deus luta por você. Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, hoje e sempre. Em resposta a essa mensagem, nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos clamar a Deus, em resposta a tudo que nós ouvimos. E lembrando daquilo que o apóstolo Paulo ele disse, que um dia nós vamos louvar a Deus de forma perfeita, de forma completa. E um dia, todo joelho
vai se dobrar. Todos os inimigos do Senhor, todos os inimigos da igreja, os inimigos de Cristo, vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então quero convidar você a ficar de pé e cantarmos esse cântico juntos.